Olá, bem-vindo ao Conamarketing, ao Congresso Nacional de Marketing Digital, né, que reúne grandes especialistas do marketing digital do Brasil. Eu diria até que reúne os maiores especialistas do marketing digital do Brasil na atualidade. Então você vai ter a oportunidade de aprender aqui. É um conteúdo denso, intenso, que será abordado durante esses dias diretamente por esses especialistas, que eles têm tanto a experiência por estar há anos no mercado, utilizando diversas técnicas, e também vivenciar isso nos seus negócios, né? Eles vivenciam isso no dia a dia, eles vivem é, de, do marketing digital, transformam vidas através do marketing digital, utilizam isso nos seus negócios. Vai ser um privilégio para você e também para mim, né? Vai ser um privilégio. Meu nome é Jackson Campos, eu atualmente trabalho na Eduz, uma das maiores plataformas de vendas online no Brasil, e muitos desses especialistas eu tenho a oportunidade de acompanhar no dia a dia, tá? Tanto atuando, contribuindo até para os negócios deles, do ponto de vista da plataforma, acompanhando os conteúdos que eles fazem diariamente. Enfim, é um privilégio para mim também ter essa oportunidade e posso adiantar para vocês que vem muito conteúdo bom, muito conteúdo importante e são realmente especialistas que trazem, né, com eles a bagagem vivenciada. Né? Eu gosto muito disso porque não são consultores de marketing digital somente. Não, eles vivem isso no dia a dia, nos negócios deles, e você vai ter a oportunidade de acompanhar e também poder aplicar esses conteúdos. Então, anote tudo que você puder, aproveite todos os insights, porque realmente vai vir muita coisa boa aí. Tá? Então, é uma oportunidade gigante que você vai ter para poder aí melhorar os seus negócios. Não sei qual é o seu nível atual de conhecimento em marketing digital, mas desde que seja iniciante ou avançado, eu tenho certeza que vai ter muito insight para você aproveitar no seu negócio, ok? É, eu, por conta disso, até por conta de ter vários especialistas agora conversando com vocês, eu escolhi um tema um pouco diferente. E até foi interessante esse tema vir primeiro aqui nessa semana. Não foi uma escolha, foi por acaso, né? Esse tema ele acabou surgindo primeiro, que é o tema transformação digital. Mas ele vai ser muito importante para vocês entenderem o restante, né, dessa jornada, dessa semana. Porque a transformação digital, eu vou explicar um pouquinho melhor o que, que ela é hoje e o que, que a gente aborda na transformação digital. Mas a transformação digital, ela vai um pouquinho além do marketing, tá? Até eu acho legal, tem uma frase que eu gosto bastante, que transformação digital, ela tem mais a ver com pessoas do que com tecnologia. E é exatamente isso. Existe uma transformação do ponto de vista de negócios muito grande. E o marketing digital está envolvido nisso, porque a internet mudou a forma de se comunicar, mudou a forma de interagir, né? As pessoas interagindo entre si e as empresas interagindo com seus consumidores. Então tem muito, na transformação digital tem muito de marketing, sim. Eu diria até que de 40% a 50% por conta da internet e por conta da internet ser um grande veículo de comunicação, tá? Independente da mídia aí, a ser utilizada. Mas a transformação digital ela vai um pouquinho além disso, tá? Porque você também vai ter a oportunidade de escutar essa semana, né, de ter uma aula essa semana, um dos grandes especialistas em neuromarketing, e ele vai falar sobre, sobre a motivação, né, das pessoas e os hábitos dos consumidores. Porque assim, as pessoas confundem um pouco, porque às vezes a gente vai aprendendo técnicas diferentes e tudo mais, só que na verdade a motivação por trás do ser humano é a mesma desde sempre. Né? Por quê? Porque ela tá intrínseca já do ser humano. Né? Eu não sou especialista em neuromarketing, mas acompanho o professor Pedro Camargo, que vocês vão ter o privilégio de escutar também, e ele fala muito disso, porque a gente está vindo para a internet, ali está relacionado a hábito. Tá? Ali é um novo hábito, a internet, a tecnologia trouxe um novo hábito ao consumidor. Ele quer resolver a mesma dor que ele tem, que ele sempre teve, só que de uma forma diferente, porque agora ele está envolvido no ambiente digital, né? No ambiente online. É, e isso ele vem muito atrelado a negócios, a modelo de negócios. Um exemplo simples é o próprio táxi e o Uber. Eles resolvem a mesma dor.
é o mesmo problema a ser resolvido. Porém, o modelo de negócios é totalmente diferente, tá? O modelo de negócio utilizado é outro, porque um vem utilizando o ambiente digital para resolver essa dor. Por quê? Porque ele passou por essa transformação digital. Tá? Então eu vou trazer outros exemplos depois, mas a transformação digital é exatamente isso. Você tem que estar atento ao que você resolve, à tua solução, ao teu negócio, mas agora com os novos hábitos do consumidor. Tá? Então esses novos hábitos que estão relacionados, que o marketing estuda muito bem para poder trazer estratégias cada vez mais evoluídas aí de comunicação com esse consumidor. Então, nesse ponto de vista, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, que você já teve a oportunidade de perceber isso, viver isso na sua cidade, assim como eu vejo na minha. Novos modelos de negócio surgindo, novos negócios surgindo. Até foi por isso que eu comecei a abordar mais esse tema. Faz algum tempo que eu trabalho com marketing digital, e daí eu quis me aprofundar um pouco e cheguei na transformação digital, no entendimento da transformação digital, que vai um pouquinho além do marketing, igual eu falei, porém o marketing está totalmente envolvido nisso, mas porque o marketing eu acho que tem mais a ver com o comportamento do consumidor. E a transformação digital tem mais a ver com o comportamento do empresário, do empreendedor. Entender esses novos modelos de negócio para poder aplicar no seu dia a dia. Você pode estar vendo isso aí na sua cidade, assim como eu vejo na minha. No centro comercial, aí nesse centro, normalmente centro da cidade, ou no shopping, se você tiver um shopping aí na cidade, muito ponto comercial para alugar. Eu aposto com você que tem várias placas de aluga-se em pontos comerciais aí na sua cidade. E por que isso vem acontecendo? O que está acontecendo? É a crise financeira? Muitos alegam que é a crise financeira, né? Mas na verdade não. Não é a crise financeira. Se você for, já não é mais, né? Foi, mas não é mais. Se você for no shopping, vou dando um exemplo mais específico, até na praça de alimentação, que nunca teve esse problema, você vai ver essas placas. Aliás, no shopping você não vê placas de aluga-se, né? Você vê ponto comercial fechado. É diferente um pouquinho por conta da estratégia deles e tudo mais. Mas na rua, sim, você vê placa de aluga-se. A questão é que aquele modelo de negócio que estava aplicado ao shopping, ao varejo tradicional, ele já não é mais sustentável. Tá? Então muitos negócios perderam espaço e não conseguem ganhar novamente espaço e acabam ficando, acabam tendo que fechar as portas. E não tem outros nesse mesmo modelo, não tem outros negócios para substituir, por isso vários pontos fechados. Nesse mesmo modelo, um modelo mais tradicional. Eu tenho certeza que se você prestar atenção, se você ainda não viu, você vai ver esse fenômeno acontecendo na tua cidade. Antigamente, né, como eu disse, eu já empreendo, já acompanho empresários tal, desde 2002. E antigamente, se você quisesse alugar um ponto comercial num shopping, você ficava numa fila de espera. Tinha que fazer uma aplicação para ver se o seu negócio era aceito, né, para aquele shopping, enfim, para uma galeria que fosse. Mas existia uma fila de espera. E agora existe um monte de pontos comerciais vagos. E o motivo é exatamente a transformação digital. A transformação digital, mudança de hábitos do consumidor, que o empresário, o empreendedor não conseguiu acompanhar, na sua grande maioria, tá? É até interessante que eu vejo isso, acompanho isso, vários empresários hoje no mundo digital, empreendedor digital, vou falar dessa forma, eles estão surfando essa onda, né, do marketing digital, surfando essa onda da transformação digital com muito mais facilidade do que empresários antigos, que já vinham de um outro modelo. Mas por que que eles, por que isso, né? Até por isso que eu abordo esse tema. É, o, é, o empreendedor digital que já vem aí mais jovem, quando ele cresceu, né, já tinha essa via empreendedora, que isso aí é a motivação, né, natural. Ele já viu esses modelos atuais de negócio, ele já viu os hábitos atuais do consumidor. Então ele só foi seguindo, ele só foi analisando esse hábito e talvez até intuitivamente ele elaborou um negócio que estava relacionado a um hábito que ele estava acompanhando. E isso para ele foi fácil de observar. Agora a gente pega empreendedores há mais tempo, e eu me incluo até nisso, tá? Empreendedores lá do offline ainda, embora daqui a pouquinho a gente vai parar de usar
o termo online e offline, né? Mas lá dos modelos mais tradicionais de negócios offline, e você atendia uma dor, você atendia o seu consumidor, um hábito do seu consumidor, e talvez você não conseguiu, eu, né, no caso, não conseguia acompanhar essa mudança, não conseguia entender essa mudança de hábito, porque eu estava tão voltado para o meu negócio. E às vezes o empreendedor está ali focado no seu negócio, focado no dia a dia, atuando, e são várias horas de trabalho e não consegue perceber as mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Tá? Então por isso que eu acho esse tema importante para a gente começar abordando ele, é, até nessa semana, porque você vai ouvir coisas disruptivas aqui sobre marketing. Talvez, não sei, ainda vai ser para mim também é uma surpresa o conteúdo que vai ser abordado aqui. Eu vou escutar, vou acompanhar junto com vocês, mas talvez você veja, ouça números de resultados que surge um pouco de dúvida na sua cabeça, mas na verdade é um novo modelo de negócios que não tem nada a ver com o anterior, né, com o modelo anterior, e isso traz uma nova visão, um novo formato, tá? Então é disruptivo sim, mas se você for empresário há algum tempo e agora está tentando evoluir o seu negócio, talvez você esteja passando por essa fase. Exatamente por essa fase que eu estou citando aqui. Você estava enfiado no seu negócio, trabalhando direto, você viu o resultado diminuir e não entendeu por quê. Você estava trabalhando tanto quanto ou até mais do que antes. E agora você pode estar falando, ou você podia estar falando, que era crise financeira, etc, etc. Mas não, não é. É a mudança de hábito do consumidor, é a transformação digital, mas você tem que acompanhar como empresário essa transformação digital. Você não pode deixar isso, você não pode, tipo, o marketing, ele presta muita atenção, ele está analisando a mudança de comportamento do consumidor e usando ferramentas, aplicações para essa mudança. Agora, você como empresário tem que analisar essa transformação e do ponto de vista do negócio, do ponto de vista da motivação, da dor que você resolve e você conseguir solucionar essa dor, né? Solucionar esse problema e assim continuar a se manter no mercado, independente da situação, independente de como, das mudanças, das ferramentas, das técnicas, né? Mas você conseguir se manter no mercado porque você está acompanhando as mudanças que estão acontecendo nele. Eu gosto muito de um exemplo, eu acompanho as palestras do Maurício Benvenuti, não sei se vocês conhecem, mas ele tem esse exemplo que ele cita nas palestras da indústria do gelo nos Estados Unidos. A indústria do gelo, na verdade, no inverno lá dos Estados Unidos, é, quem tava, né, participava dessa indústria, eles iam nas regiões mais frias para colher, né, digamos assim, né, existiam os coletadores de gelo. Isso eu estou falando mais ou menos 1800. Eles iam colher o gelo, né? Então eles iam quebrar o gelo lá e levar para os centros de consumo, né? O gelo tinha a mesma função que tem hoje para gente. Então é conservar alimentos, etc. Então eles tinham essa indústria. E eles iam lá nas regiões mais frias, no inverno, eles iam nas regiões mais frias e colhiam o gelo e traziam para os centros comerciais, tá? Isso durou cerca de 40 anos aí, um pouco mais talvez. Só que essa indústria evoluiu. Essa indústria evoluiu para a fábrica de gelo. Tá? O que veio ser a fábrica de gelo? Ao invés de você ter que ir lá colher o gelo, lá numa região remota, fria, quebrar o gelo e trazer lá com os animais e tudo mais, começaram a fabricar gelo já no centro comercial. Foi uma evolução. Né? Foi uma evolução. Então, dentro dos centros comerciais existiam as fábricas de gelo, então você já comprava diretamente o gelo ali para ser consumido. Mais à frente, depois de mais alguns anos, foi produzido ou foi inventado o refrigerador. E daí cada consumidor ele poderia produzir o seu próprio gelo. Vamos colocar dessa forma. Aí eu estou falando de um intervalo entre um e outro de mais ou menos um século, tá? O que é interessante, o que o Maurício fala na palestra, é que não foi aqueles participantes, aqueles que estavam na indústria do gelo lá em 1800, não foram eles que criaram a fábrica de gelo. Eles não tiveram a visão para criar a fábrica de gelo. E não foram os fabricantes de gelo que criaram o refrigerador. Tá? Então, acaba que você às vezes está concentrado no seu negócio e você não começa a não observar um movimento. Então, quem mais poderia criar o refrigerador do que aqueles que já estavam na indústria do gelo há tanto tempo? Por quê? Porque eles estão resolvendo uma dor
E a dor naquele caso, que eles poderiam resolver, se eles acompanhassem a tecnologia que estava avançando, se eles acompanhassem o desenvolvimento que estava vindo, eles poderiam resolver com um outro produto. Eles poderiam criar um produto que pudesse resolver aquela dor. E não foi isso que aconteceu. Né? Esse é um exemplo claro. Não foi isso que aconteceu. E aí, outra indústria assumiu o controle de um novo modelo de negócios, mas para resolver aquela dor que não foi, que era resolvida pela indústria do gelo anteriormente, lá em 1800. Mas na verdade, não foi analisado, não foi percebido uma oportunidade de negócio. Exemplo claro que eu já citei, Uber e táxi. Eu vou citar outros exemplos aqui, mas eu não quero antecipar. Mas Uber e táxi, a mesma dor, só que um outro modelo de negócios. Em vez de resistir à entrada de um novo modelo de negócios, por que você não participa dele? Por que você não cria um novo modelo de negócios? Tá? Então a transformação digital ela tem muito a ver com isso, ela tem muito a ver com você perceber o mercado que você está, em você acompanhar esse mercado, a evolução dele, do ponto de vista consumidor, com certeza, do ponto de vista negócio, do ponto de vista empreendedor. Tá? Então, muita coisa vai acontecendo, por mais que você tenha que trabalhar muito, focado no seu negócio, mas você tem que acompanhar o que está acontecendo como tendência também. Tá? Nós estamos na era 4.0. Essa era 4.0, da indústria 4.0, consumidor 4.0, enfim. Essa era 4.0, fábrica inteligente. O que seria a fábrica inteligente? Na verdade, a gente sabe que hoje as fábricas elas estão conectadas. O modelo de fabricação já não é mais o mesmo do início do século XX. Tá? Hoje a gente está no modelo que usa muito mais tecnologia e não mais máquinas, propriamente dito, para se produzir. Tá? Então a gente tem a impressão 3D como exemplo disso. O consumidor 4.0 é um consumidor que está conectado, um consumidor que tem conhecimento. Tá? Então, a partir daí, você tem um consumidor que tem muito mais informação. Ele está conectado e o fato de ele ter mais informação faz com que ele tenha muito mais poder de barganha. Tá? Então, esse é o movimento que a gente vive hoje, né, de era. Tá? Isso que envolve a transformação digital. Então, quando a gente observa os números, você observa do ponto de vista do consumidor, o próprio smartphone tem uma função gigante nisso, né? Tem uma responsabilidade, acho, grande nisso, porque a partir dele o consumidor mudou muito os seus hábitos de consumo e outras indústrias foram perdendo espaço por conta do smartphone. Né? O smartphone talvez seja o grande responsável por essa mudança. E é até interessante que a gente observar que né, o smartphone foi criado, não criado, não, ou pelo menos popularizado pela Apple, né, com uma grande estratégia de marketing pela Apple no iPhone. E só que Steve Jobs já falava sobre novas formas de se conectar à web, né, como ele citou, em 1996. Existe até uma entrevista dele no Netflix falando sobre isso. Em 1996, quando ainda a internet estava aí abrangendo 1% da população mundial, ele já falava que existiriam novos dispositivos de conexão e que esses dispositivos tomariam conta do mundo, né? E a gente sabe da maneira como foi o iPhone, não existia nem tecnologia naquele momento para produzir um iPhone, então teve que criar tecnologia, né, para produzir o iPhone. É, Porém, o iPhone veio depois outros smartphones na sequência, mas a maneira como ele veio, ele mudou a forma de interação de interação com o público, com o consumidor. Nesse momento foi que, na verdade, a gente começou a prestar atenção no internauta como consumidor, né? Porque até então a gente não prestava tanta atenção assim, porque tinha havido há pouco tempo uma queda, né, das .coms, né, das empresas .coms, porque não era da mesma aquele modelo que eles já estavam vindo, né, negócios vindo ali na internet, ele ainda não estava totalmente consagrado, mas aí veio o smartphone e transformou e trouxe uma nova visão e a gente está falando aí de 2009, tá? Então o consumidor a partir daí ele está informado e conectado o tempo todo, o tempo todo. Quando eu falei que não vai, talvez a gente vai parar de usar aí o termo online e offline, é exatamente por isso, porque hoje
não existe mais online e offline. Não existe mais. Aos poucos está existindo cada vez menos. A gente está o tempo todo online. Porque a gente está com um celular na mão, né, no bolso, enfim, e a gente está o tempo todo online. A maioria das pessoas não desliga o celular em nenhum momento, né, nem para dormir. Então a gente está o tempo todo conectado, o tempo todo online. Você não tem mais a opção de estar offline. Agora a gente está entrando numa nova era, internet das coisas. Então você pode estar com o seu celular desconectado, mas outros objetos da sua casa vão estar conectados, porque faz parte dessa integração com as fábricas inteligentes, etc, etc. Então, e isso é o movimento que a gente está vendo. Tá? Então, esse é o movimento da internet, esse é o movimento do consumidor, o poder está no consumidor. Então, o consumidor hoje ele faz pesquisas de preço em segundos, porque existem ferramentas para isso. Ele pode ter várias abas, ele pode visitar várias lojas ao mesmo tempo, né, porque ele abre várias abas no computador para pesquisar algum produto. Enfim, a gente, como empreendedor, como empresário, a gente tem que observar isso e tem que utilizar isso de forma estratégica no nosso negócio. Ok? Observando aí a jornada do cliente, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas é só para vocês entenderem que a gente tem que observar a jornada do nosso cliente, do nosso consumidor, desde a dor, né, como eu já venho falando. Porque aqui no começo da jornada é a descoberta do problema, a descoberta da dor, que a gente utiliza muito esse termo no marketing digital, mas você começa a aplicar, você começa o seu consumidor, o seu possível cliente, começa a te entender, começa a te conhecer desde a descoberta do problema. Tá? A internet possibilita que você, através de estratégias de marketing, esteja presente na vida do consumidor, do seu cliente, do seu possível cliente, desde o momento que ele descobre que tem um problema. E aos poucos, conforme ele vai avançando dentro dessa jornada do cliente, você vai trazendo soluções para aquela dor. E a partir desse momento, através de relacionamento, através de interação, tal, enfim, ele pode ser sim um cliente. A jornada do cliente ela é maior do que a jornada de compra, ela é maior do que a jornada de venda. Era, ou do ponto de vista mercado tradicional. Você não conseguia observar o seu consumidor, assim, analisando um comércio tradicional, enfim, você não conseguia analisar o seu consumidor desde o momento que ele tinha a dor. Você não sabia quem estava com aquela dor, quem queria resolver aquela dor. Você conseguia observar a partir do momento que ele entrava na tua loja, que ele entrava pedindo um orçamento para você. Só que aí, uma boa parte da jornada já teve antes dele ligar para você, pedir um orçamento, pedir uma visita, entrar na tua loja. Uma boa parte da jornada já começou antes disso. E na internet você consegue acompanhar toda a jornada. Até o momento que ele ainda ou nem saiba que tenha dor, talvez, né? Ou da descoberta, a partir do momento que você apresenta para ele esse problema, até apresentar a solução. Quando no mercado tradicional ou no marketing tradicional, a gente não conseguia atuar desde então. Grandes empresas, sim, elas poderiam fazer essa movimentação utilizando a televisão, mas isso não estava disponível para todos nós, né, para todos os tipos de negócio, porque talvez o orçamento para se aplicar aí numa mídia de massa na época era muito maior. Então hoje você consegue fazer isso, participar da jornada do seu cliente desde o início. Né? Então a jornada de compra, não só na jornada de venda. A jornada de venda é um pouco menor, porque é a partir do momento que ele tem contato com você, propriamente dito, né? Contato com o seu negócio. Mas a jornada de compra é o momento que ele começa a pensar em comprar. Ele começa a pesquisar as compras. Se você é, não sei se você acompanha isso, mas assim, em termos de tecnologia, se tiver uma roda de amigos aqui e a gente estiver conversando sobre determinado produto, determinado problema, determinada questão, enfim, é muito, muito possível que vá aparecer um anúncio no Facebook, um anúncio no YouTube, enfim, no Google, de alguma coisa relacionada àquela conversa que a gente estava tendo. É muito possível que isso aconteça. E por que isso acontece? Na verdade, ferramentas, técnicas, etc., que essas mídias têm, né, que o Google tem, Facebook, etc., de conseguir
né, invadir a nossa privacidade, podemos dizer assim, mas eles conseguem entender o que a gente está falando e ir além. Isso nem é uma coisa tão aberta assim. Eu tô falando aqui que a gente fala que nossa, eu acho que isso acontece. Não, na verdade a gente sabe que acontece. Existe já ferramentas que fazem isso, que fazem essa leitura e eles conseguem trazer desde a dor, porque você está comentando sobre um problema que você tem e talvez comece a aparecer anúncio de alguma solução desse problema. É incrível isso, mas é o que vem acontecendo desde então, né? Vem acontecendo desde que a internet vem com essa evolução e que o consumidor está cada vez mais conectado. Algumas empresas que fazem parte desse novo mercado, né? Desse novo modelo de negócios, eu já citei a Uber, a Netflix também é um case muito famoso, né? Um case muito conhecido que faz que praticamente derrubou aí as videolocadoras, né? Não é bem assim, mas assim, praticamente isso. O Spotify também, uma mídia para você escutar músicas, etc, né, que derruba modelos anteriores. O YouTube, e as redes sociais de uma forma geral, o iFood, também um novo modelo de negócios, que, né, do delivery que a gente já estava acostumado, algo comum, atender o telefone e pedir uma pizza, tá, mudou a forma que o consumidor faz isso agora, tá? Então, coisas que a gente tem que ficar atento, porque são mudanças no comportamento do consumidor. A Amazon é um grande case, né, um case de que vem acontecendo essas mudanças. Ela é muito mais que um varejista, tá? É muito mais que um varejista. Ela vem participando desse movimento e ela vem ganhando espaço, ganhando cada vez mais mercado em outros setores. E ela é um grande case de sucesso mundial. Eu gosto de trazer esse exemplo, tá? Que é o Magazine Luiza. Não sei se todos conhecem, assim, muita gente deve conhecer o Magazine Luiza, tá? Um grande varejista brasileiro. Mas, assim, o que é mais interessante, o que eu mais presto atenção, é na capacidade dessa empresa de se transformar. E como ela é, acompanhou o movimento digital. Se você prestar atenção no mercado de varejo normal, se você tem se você acompanhou aí o início dos anos 2000, a Magazine Luiza tinha um concorrente, não era tão grande assim ainda, né? É uma empresa de décadas já, mas ela não era tão grande assim, ou melhor dizendo, não é que ela já era grande, mas ela tinha concorrentes muito maiores, né, que ela. Só que ela foi, a partir dos anos 2000, a que melhor conseguiu se adaptar ao mundo digital. Ela fez uma transformação, ela se vê como uma empresa digital hoje, como um negócio digital. Ela é uma empresa de varejo. Ela tinha lojas espalhadas nesses centros comerciais, como eu disse, em shopping, você vai encontrar ainda, né? Mas assim, ela é uma empresa, ela se vê como uma empresa digital, tá? A cultura que essa empresa traz é de uma empresa digital. Então ela viveu essa transformação digital, tanto que as ações na bolsa de valores explodiram nesses últimos anos, né? Foi uma valorização imensa por conta de ela conseguir se comunicar melhor com o seu consumidor, se comunicar melhor não só com o consumidor, na verdade, é se comunicar com o mercado de uma forma é, melhor, utilizando o mundo digital. Então ela mudou até a marca, né? Magazine Luiza, ela tem uma marca própria para a internet, que é Magalu. Ela tem essa imagem que vocês estão vendo aí, é a Lu, que é uma assistente virtual que acabou tendo até perfil no Twitter. Então as pessoas seguem a Lu, né? E aplicativos, etc. Então ela tem hoje um objetivo. Se você estudar um pouquinho a empresa aí, você vai ver que ela tem objetivos para se tornar um grande aplicativo, não só um aplicativo de uma rede varejista. Ela acaba de comprar recentemente a Netshoes, que era um grande e-commerce. Então ela está crescendo na internet e ela veio aproveitando essa transformação. Se você ver no slide anterior, eu mostro várias empresas e muitas delas são novas, tá? Eu acho que acho não, a maioria delas aqui tem aí cerca de 20 anos. E quando a gente fala do Magazine Luiza, a gente está falando de uma empresa de décadas e décadas. Tá? Então ela teve que evoluir e acompanhar. E no caso do Brasil, é um dos melhores cases do Brasil de empresas que aproveitaram o movimento de transformação digital e mudaram o modelo de negócios. Tá? Ela tem hoje ela vai usar
Quando eu falei aqui sobre shopping, existe hoje uma mudança no varejo e o shopping provavelmente vai ter uma outra forma de interação, tá? Vai ser uma outra forma de envolvimento entre o varejo e o consumidor nos shoppings, né? E o Magazine Luiza já está participando disso. O Magazine Luiza já está fazendo isso nas suas lojas próprias e nas lojas que ela tem dentro do shopping também. Nas lojas próprias, que eu quero dizer assim, dentro de lojas que são em pontos comerciais fora de shopping, né? Mas ela já está fazendo esse movimento. Ela já está aproveitando essa transição e fazendo isso, fazendo uma integração, aquilo que a gente chama de omnichannel, né? Offline ligado ao online. Então a rede varejista que, offline, que são as lojas, ligadas a vendas que são realizadas no site. Tá? Então você pode comprar no site e retirar na loja. Então, existe uma evolução muito maior disso. Isso aumenta a capilaridade da empresa. Então, qualquer lugar do Brasil eu posso comprar no site e ir na loja mais próxima e retirar o meu produto. Talvez sem pagar frete, que é um dos problemas, né? Ou você pode receber na sua casa também, se você achasse melhor, e sem pagar frete, porque ela não vai vir lá de um centro de distribuição, ela vai vir da loja da Magazine Luiza mais próxima. Então isso tudo é um movimento de integração entre o online e o offline, omnichannel, que a gente chama, e a gente tem muitas empresas fazendo isso. Muitas empresas. Só que a maior parte das empresas que a gente vê fazendo isso são empresas que começaram nesse mundo digital. E quando a gente vê uma empresa como o Magazine Luiza que começou no mundo offline, e já igual eu falei, décadas de vivência, e que quer dizer que é uma empresa que conseguiu fazer a mudança de modelo de negócio. Ela não resistiu ao novo formato de fazer negócio. Né? Ela não resistiu à entrada da internet, às vendas em e-commerces, aos marketplaces. Ela não resistiu a isso. Ela entrou nesse mercado também. Tá? Ela comprou uma startup também relacionada a isso, que fazia alguns estudos de dados. Enfim, a gente vê que é uma empresa que entrou no mundo digital. Ela participou disso. Aquilo que eu falei, que eu via, que eu vejo muito, empresas perdendo espaço porque elas não estão analisando a dor que elas estão solucionando, elas analisam só o que elas estão executando, conforme a indústria do gelo e tal. A Magazine Luiza ela tá rompendo isso. Ela está participando de cada ruptura do mercado. A gente não sabe, lógico, sobre o futuro, mas até agora, participando de cada ruptura do mercado e entrando também. E por isso fez com que ela ganhasse muito espaço. Ela não ficou só analisando o que ela fazia como empresa, mas o que o mercado quer que eu faça. Tá? Então isso é muito interessante. Dentre essas questões, tá? Eu vou falar aqui sobre essa que talvez é o livro que eu indico, ou que é mais interessante de se observar. Ele tem um ponto de vista fugindo um pouquinho do marketing, mas falando ainda de modelos de negócios. O estilo startup, nesse livro aqui, ele traz uma questão, um dos pontos altos do livro é a questão do MVP, o mínimo produto viável, né? O que seria o MVP? O MVP é você entrar no mercado criando um produto para fazer o teste mesmo, né? Para ver como que o mercado vai reagir. Então, o estilo startup, o estilo de negócios atuais, não permite que você faça um estudo, uma análise muito grande. É desnecessário fazer uma análise muito grande do mercado. Não sei se vocês conhecem, mas o Segredo de Luiza, que era um livro muito estudado em faculdades, tal, que falava sobre um plano de negócios aí de uma década até para você criar um negócio, né? Você vai criar um negócio, você faz um plano de negócio com uma visão de uma década, 10 anos aí entre uma análise financeira, etc, etc, etc. Isso era a estratégia que era utilizada antes. Não, o modelo atual, que é aplicado aí, que o livro Estilo Startup fala, e que é o modelo atual relacionado aí a negócios, é, a negócios digitais, ou a negócios desse movimento de transformação digital, você faz um MVP, você faz um produto para testar o seu consumidor. Isso por exemplo, você vê muito em aplicativos, por exemplo,
Um aplicativo, ele vem lá, a pessoa, o fabricante do aplicativo, ele sobe um aplicativo e começa a testar conforme as pessoas vão baixando o aplicativo e vão deixando feedback. Ah, esse aplicativo tá assim, tá lá, tá lento, tá ruim, tá bom, não sei o que tal. Conforme as pessoas vão deixando o feedback, o, o fabricante ele vai tomando decisões de negócio, né? Então daí ele tem a versão gratuita, que é para fazer exatamente esses testes, e depois ele vem com uma versão paga, que já ir de acordo com o que o consumidor pediu. Tá? Então o estilo startup fala sobre isso. Daí você fala, mas só funciona para negócios de tecnologia. Não. Esse livro traz exemplos da GM, por exemplo, fabricando transformadores, né, produto totalmente industrial, e utilizando um MVP para fazer isso. Né? Só que é um modelo diferente de pensamento. Então, no livro até traz esses exemplos, como é difícil às vezes colocar ali na cabeça dos engenheiros para fazer um MVP de um transformador. É muito fácil eu falar aqui, fazer um MVP de um aplicativo, de um site. Né? O MVP de um site, por exemplo, de um site de vendas, seria um exemplo, um teste AB que a gente costuma dizer no marketing digital. Não sei se você conhece muito bem esse conceito de teste AB, mas você cria duas páginas de vendas com uma variável. Né? Por exemplo, você muda a cor do botão de uma e de outra, tal, e você vai testando para ver qual que tem mais conversão. Um exemplo, você manda 2 e-mails e você vê qual que tem maior taxa de abertura, daí você testa a headline do e-mail. Isso é um teste AB. Mas isso é um MVP também. Tá? Então, ao invés de você ficar estudando qual é o comportamento, qual é a palavra que se aplica melhor ao consumidor, você manda um e-mail, dispara o e-mail, e daí o consumidor vai te falar qual que ele abre. Ele mesmo vai te falar, o comportamento dele vai dizer para você qual que é o e-mail que ele mais abre, que ele prefere abrir, qual é a palavra que ele gosta. Tá? Então isso é um MVP. Ao invés de ficar perdendo tempo fazendo várias pesquisas, vários estudos, o estilo startup ele fala sobre isso. E no marketing digital a gente usa isso. Um exemplo é no é num teste AB. O teste AB nada mais é do que um MVP. Uma pesquisa de mercado. Antes a gente fazia muita pesquisa de mercado. Hoje não. A pesquisa de mercado é o próprio mercado que responde. Você cria o produto e entrega. E daí o mercado vai dizer para você se gosta ou não gosta daquele produto. É assim que funciona hoje. No final das contas, o nosso grande objetivo é que o nosso consumidor ele compre o produto, né? Então a gente quer que o consumidor ele aperte o botão comprar. A gente fala sobre isso, até a gente cita isso, né? Que para chegar a esse movimento, como eu mostrei ali a jornada do cliente anteriormente, mas para chegar nesse momento de comprar, você tem que respeitar muita coisa anteriormente. Tem que respeitar toda a jornada. Você tem que entender que para o seu negócio, o cliente chegar e comprar o seu produto, comprar o seu negócio, você tem que entender o consumidor. Só que esse entendimento do consumidor, atualmente, lógico que você vai usar pesquisas, dados, muitos dos especialistas que vão trazer aqui, eles vão trazer alguns dados para você, que vai te ajudar a entender um pouco melhor o que o consumidor amplo tá reagindo ou está agindo para você fazer as adaptações ao seu negócio. Mas você tem que entender que existe um movimento muito grande. Esse movimento da transformação digital que você tem que participar e que talvez, dependendo de como for seu pensamento, você tem que romper essa barreira. Né? Você tem que mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de fazer negócio, a forma de propor negócios. Tá? Então eu vi muitos empreendedores não conseguirem se atualizar porque estavam muito focados em modelos anteriores. Eles não conseguiam ver os modelos atuais, não conseguiam é, viver o modelo atual. E até, tipo assim, às vezes aceitar conselhos de mais jovens, né? Porque os mais jovens, às vezes, tipo, você acha, não, mas eu sempre fiz assim, né? Eu sempre agi assim, mas foi sempre desse jeito. Não, e os jovens estão mostrando pra gente como é que faz. Né? Esses modelos atuais, onde a internet vem com muita força, onde a tecnologia vem com muita força, é só mais um modelo. Tá? É só mais uma forma de fazer, é só mais uma técnica, é só mais uma estratégia. Só que ela está totalmente linkado com o que o consumidor ele deseja. Então a gente tem que ter essa visão, tem que ter essa noção de que isso vai acontecer, de que isso tá mexendo, né, com a forma como nós devemos fazer negócio, como nós nos propomos a fazer negócio. Com certeza isso
Isso vai mexer com a forma como nós investimos. Hoje é muito mais fácil, por exemplo, hoje você montar um negócio. Para você montar um negócio hoje é muito mais simples, né? Tipo, por que é muito mais simples você montar um negócio? Porque um negócio totalmente digital, ele exige muito menos investimento, por exemplo, né? O investimento necessário para se montar um negócio tradicional é muito maior. Por isso até que a gente vê esse movimento de empreendedorismo digital, você vê cada vez mais pessoas jovens empreendendo na internet, porque a barreira de entrada é muito menor. Óbvio que toda aquela experiência do empreendedor mais velho, do empreendedor que já viveu muita coisa, vai ajudar nos negócios digitais. Isso, por exemplo, é uma questão que a gente observa muito, que eu presto muita atenção e vejo que os empreendedores, quando eles rompem essa barreira, eles aceitam essa disrupção, eles conseguem ter sucesso muito mais rápido na internet, porque eles já trazem uma bagagem muito grande de experiência, expertise mesmo, de vida, e isso acaba ajudando nos negócios na internet, nos negócios online, nas vendas online. Mas o grande aí a grande dificuldade ou o grande desafio é a gente conseguir exatamente romper essa barreira ou essa limitação, né, desses novos modelos, dos novos números que a gente vem trabalhando. Michael Dell, né, ele fala que a internet não transforma a natureza dos negócios. Se você pegar um negócio ruim e colocá-lo online, ele vai continuar sendo um negócio ruim. A diferença é que será um negócio ruim online. Na verdade, o online, ele veio para somar na nossa vida, ele veio para trazer novas perspectivas, novas para quem é empreendedor, isso foi uma oportunidade incrível, mas a gente tem que entender que aqui na internet a gente está trazendo, a gente só vai ter mais facilidade de comunicação se a gente conseguir usar as ferramentas de uma maneira correta, tá? Então fica aqui, acredito que vocês entenderam a proposta, né, dessa apresentação. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, dessas informações. Eu quero que vocês aproveitem muito essa semana. Aproveitem muito essa semana, muito conteúdo interessante. Tenho certeza que vocês vão conseguir aí aumentar os resultados do seu negócio. Se você quer vender um produto 100% online, ter um negócio 100% digital, você vai conseguir, né? Se você está no zero lá, você não começou ainda, você vai ter dicas incríveis aqui. Se você já está há muito tempo no mercado e você precisa fazer exatamente essa transição que eu estou falando, acredito que essa apresentação te ajudou, mas as outras ainda vão te ajudar muito a entender as técnicas, as ferramentas de comunicação na internet, ok? Então, um abraço para você, obrigado por ter escutado essa apresentação, por estar aqui e agradeço demais mesmo a atenção de cada um de vocês e até a próxima. Valeu!